Olá, eu sou Herbert Bianchi, fã do Aburamu, do seriado Jiraiya, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje o nosso convidado tem uma história muito bacana que envolve os quadrinhos, envolve toda a parte profissional também. Ele veio direto de Belo Horizonte para nos presentear com esse conteúdo. Nick Nixon, prazer imenso em tê-lo. Prazer todo meu. Olha, conta um pouquinho aí, um pouquinho da sua trajetória, porque vai ser uma coisa assim deliciosa para escutar. Bom, o quadrinho começou na minha vida desde criança, né? Na minha casa, a minha família sempre gostou de leitura, então desde pequeno já era levado pelas minhas tias nos sebos antigos para buscar quadrinho. Então fui criado no meio, fui alfabetizado com quadrinho, então isso sempre fez parte para mim. É uma coisa que eu sempre gostei. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na área de engenharia, fui trabalhar como projetista de tubulação, trabalhei com isso de 86 até 2012, acompanhando montagem de obra, mas eu sempre tive a paixão pelos quadrinhos. E em 82 eu comecei a colecionar. E Você lembra do teu herói preferido da época? O Quarteto Fantástico. Ah, ok. Depois mudou ou ainda continua? Eu ainda gosto dele ainda, mas o Quarteto da fase antiga do Kirby. Sim, perfeito, perfeito. É um clássico para mim, meu favorito. E então comecei a colecionar quadrinhos nessa época. E como estava mais ou menos nos anos 90, para começar a justificar a coleção, né, você vai juntando quadrinhos, então você tem que ter um objetivo para aquilo ali, porque senão vira acumulação. É verdade, é. Então eu comecei a escrever sobre quadrinhos. Então eu comecei a escrever. O que é crônicas, alguma coisa assim? É uma pesquisa. Então Tá. eu tenho um site chamado HQ Memória. Então eu comecei esse site no início de 2000, escrevendo artigos sobre quadrinhos pouco conhecidos, quadrinhos desconhecidos, artistas e escritores também pouco falados. E era um site com artigos mais extensos, parece para pesquisa. Não era para falar do que estava na modinha, não era para falar do que está acontecendo, era para preservar a memória, exatamente, né? então eu chamava HQ Memória. Né? Então eu comecei com esse projeto, a maneira assim, de fazer essa catarse para poder justificar o material que eu tinha em casa. Né? E só um parênteses nessa história, né? A minha coleção hoje, eu estou na 4ª geração dela. Ou seja, já era para ter, ou se fosse pegar minha coleção de 82 para cá, era para eu ter hoje pelo menos 4 vezes mais do que eu tenho hoje. Ok, entendi. Porque quando Você foi selecionando, depois não, mudando. aconteceu foi o seguinte. Quando eu comecei a colecionar, a minha primeira coleção foi de 82 até 94. Em 94 eu queria sair da engenharia, resolvi montar uma produtora de vídeo com um amigo meu. E aí pedi minha coleção para poder pagar minha parte da sociedade. Ok, tá certo. O meu amigo deu Só um sacrifício. o meu amigo deu para trás. Aí eu fiquei sem minha coleção e fiquei com metade do equipamento. Barato. Então a coisa não deu certo, né? Bom, aí quando foi no final, já fiquei uns 4 anos parado sem mexer no quadrinho. No final de 99, 98 para 99, comecei a comprar novamente, comecei a colecionar. Chegou em 2000, já estava com uma coleçãozinha até razoável, começando a recuperar. Eu estava desempregado. A minha mãe teve que fazer uma cirurgia de urgência. E aí eu vendi a minha coleção toda para poder pagar a cirurgia dela, o tratamento dela. Beleza. Viveu mais 12 anos aí. Então é uma coisa assim que eu não zero de arrependimento. Comecei a comprar de novo. Aí comecei a não recomprar a coleção. Dá uma saudade, né? Com certeza é uma cachaça, né? É uma cachaça. E aí, estava voltando com essa coleção. Aí foi quando eu comecei a escrever, comecei a fazer com HQ
nesse período. E aí o que aconteceu? Quando chegou a gente morava num apartamentinho de 50 metros quadrados. Então já estava. Eu comprei um lote de um colecionador, quase umas 800 revistas, 700 e tantas. O preço de banana, o frete foi mais caro que a compra. E aquela oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum, não aparece mais. Isso. Aí chegou um sábado de manhã a transportadora trazendo 2 caixas enormes. Bota na sala. Aí eu olhei assim, onde que eu vou colocar isso? Minha esposa olhou para mim e falou, vou para casa da minha mãe. Vou voltar, eu não quero ver isso aqui não. Pensei, já sei. Fui pro centro, comprei mais uma prateleira de aço, desativei o banheiro social da casa. Transformei o banheiro social em lugar para guarda-quadrinho. Demorou um tempo para a esposa assimilar, acalmar um pouco, e ver também que a gente não tinha mais jeito. Mas depois nós mudamos para uma casa. E nessa história da gente mudar, eu comprei um apartamento e estava no processo de reforma. Então, com o que eu ganhava, eu estava se programando para mudar, eram uns 8 meses, fazer a reforma todo bonitinho, montar minha biblioteca. E nós entramos num processo com a dona do apartamento, nas questões jurídicas. E quando chegou em dezembro, a minha previsão era de mudar em junho. Quando chegou em dezembro, nós fomos surpreendidos com uma ordem de despejo. E aí o apartamento estava pela metade, aí já não tinha grana para poder acelerar a obra. Aí eu vendi a minha coleção toda. Inclusive esses 800. Eu vendi minha coleção toda, né? Na época eram 5.500 quadrinhos. Né? Deixei separado só os que eu tinha, que eram autografados. E aí foi tudo embora, para poder pagar a obra, para poder acelerar, para a gente conseguir. Nós mudamos faltando 2 dias para vencer o prazo. Então os quadrinhos fizeram parte da sua vida mesmo. Fizeram, né? E aí, então nessa história, então, aí foi aquele apartamento bacana, aquela biblioteca, as prateleiras lindas, tudo vazio. Aí depois eu comecei essa 4ª coleção que estou com ela até hoje. E nessa história toda do Ópera e Memória, um dia eu fui surpreendido, saiu um livro do Gonçalo Júnior chamado Biblioteca dos Quadrinhos. Eu pego a livraria, estou olhando a parte de referências, de material de consulta, meu site citado. Aí foi a primeira citação em um livro, pouco tempo depois, essas matérias do site me renderam um convite para a revista Mundo Super-Heróis. Manuel, exato. Então, durante algum tempo, eu escrevi lá para Mundo Super-Heróis, também falando de quadrinho antigo, depois falando de quadrinhos estranhos, quadrinhos bizarros. Que a minha especialidade é essa, eu vou falar de coisa antiga ou falar de coisa estranha. Que bacana, legal. O lado obscuro ou aquele bem comportadinho, não. Não. Aquele aí todo mundo já fala. Eu gosto de cavar as coisas. Né? E nessa história toda, mexendo com isso, uma das matérias que eu escrevi foi sobre publicidade no quadrinho, sobre marketing. Porque até o ano 2000, o quadrinho era a principal mídia de propaganda do Brasil. No quadrinho você vendia tudo, brinquedo, roupa, implemento agrícola, livro de umbanda, cursos. É verdade. Vendia de tudo. E aí eu comecei a observar que os anos de crise, tipo 72, 74, 82, 86, 88, o que mais se anunciava era curso profissionalizante. Porque você está sem dinheiro, está desempregado, você tem que manter o pão na mesa, então você tem que aprender uma profissão nova, rápida, para você poder continuar sustentando. Então proliferavam muito esses cursos pequenos. Numa edição de Tex de junho de 82, de 20 anúncios da revista, 16 eram de cursos, 4 eram de produtos. Curso de relojoeiro, detetive, liçada. Então eu comecei a observar o seguinte: legal, época de crise, porque você vende curso. E a gente estava no ano de 2011, nessa época o mercado de engenharia implodiu no Brasil. Na sequência veio a crise da Petrobras. Então o meu mercado de projeto, praticamente foi extinto. 70% dele desapareceu. Então eu já não tinha mais trabalho em
em Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro, não interessa. O Brasil já não tinha mais nada para mim. Então, 42 anos, essa não dava para pagar. E aí, começar uma profissão do zero. E aí eu lembrei dessa questão, dessa matéria que eu tinha feito. Gosto de quadrinho, estava começando a mexer com escultura, com um hobby. Aí veio a ideia de fazer uma escola de arte, de formação profissional. Entendi. E aí eu criei o conceito da Deuses e Monstros, que é uma escola de arte. Isso foi em 2014. Aí fui maturando a ideia, fazendo todo o processo de amadurecimento. Consegui investimento para ela, consegui o sócio que apostaram na ideia. Aí em 2017 a escola começou. A escola começou de maneira presencial. A gente trabalhava com desenho, pintura e escultura. Era os 3 pilares esses. E você achou professores para isso? Nós chegamos a ter, na escola, chegamos a ter 16 cursos na escola. Puxa vida. E a escola é uma escola de formação profissional. Então, de acordo com a área que você gostaria de trabalhar, nós fazíamos uma trilha de conhecimento. Você quer trabalhar com moda, por exemplo, você vai trabalhar com moda, então eu fazia uma trilha de cursos que nós tínhamos ligados à moda. Você quer mexer com tatuagem? Mesma coisa. Entendi. Você quer mexer com jogos? Então já tinha outra. Então, eu montava as trilhas de ensino de acordo com o que você gostaria de trabalhar. E conseguimos parceria com faculdades também, que aí o pessoal que formava da escola já tinha bolsa na faculdade. Que legal. A escola era toda, a escola era 100% acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então tinha dava para autista, pessoa com deficiência intelectual também. Nós tínhamos um programa de bolsa de estudo para alunos carentes que não tinham condições de pagar. Interessante. Então a escola estava indo legal, estava fluindo bem, começou em 2017. E aí veio a pandemia. Que ninguém esperava. Ninguém esperava, né? A gente estava subindo o pico, aí veio a pandemia. Achamos que ia durar um mês, depois achamos que ia durar 2 meses, depois achamos que ia durar 3. Aí quando chegou em julho, não vai ter mais jeito não. Aí fechamos a escola. E como uma escola de arte, tudo era presencial. Então eu passei os 6 meses vendo o que ia acontecer com o mercado. Vendo o que o pessoal ia utilizar em termos de plataforma online. E muitas vezes você não encontrava respostas, né? Também. Exatamente, porque uma coisa é você dá aula presencialmente, outra coisa é você passar por vídeo. Isso. E uma aula online não é simplesmente você filmar o professor dando aula. Não, tem uma máquina diferente. Exato, tem uma pedagogia. Isso. Então eu passei esse tempo todo vendo, estudando isso, em transpor o presencial para o digital, como fazer isso, que plataforma usar, que método utilizar. Sim. Isso, assim, eu sem grana para isso. Então, formatei e fizemos um teste com a nossa pior turma, que é criança. Fiz o teste com um curso de desenho, com desenho básico infantil para crianças de 7 a 10 anos. Por que eu falo que é o pior? Porque você conseguir segurar a atenção da criança 1 hora na frente na tela, É difícil. você consegue segurar qualquer coisa. Você consegue verdade. manter a criança parada ali, assistindo, acompanhando uma aula ali, sem flutuar, o restante é a fichinha. E deu certo. Funcionou. Nós fizemos de teste, fizemos 3 turmas, duas turmas de básico e uma turma de desenho avançado, com crianças. Certo. Aí a metodologia foi legal, valeu, né? Mas aí eu já estava sem recurso nenhum, por causa eu já tinha entregado à escola, já tinha pago os professores, pago os funcionários, então assim, estava zerado. Então já validei o modelo, mas eu fiquei sem investimento para poder dar sequência na escola. Sim. Então é uma coisa que nós estamos atrás disso também. Interessante. E aí, como se diz, a gente não pode parar. Né? E aí essa experiência de ter parado com a engenharia, montado uma escola, ter parado e retomado várias vezes, era no mês de julho, do ano retrasado. Ok. Eu fazia parte de alguns grupos de profissionais na área de marketing, na área de comunicação. Aí chegou o mês de aí entra o mês de agosto, meu aniversário, eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu vou dar, durante as 4 semanas de agosto,
eu vou dar uma hora de consultoria gratuita sobre planejamento de marketing, mudança de carreira, planejamento profissional, para quem quiser. Mas vai ser o seguinte, vai ser segunda e sexta, 6 horas da manhã. Nossa, entendi. O pessoal não assustou, não, moço? Não, porque é o seguinte, se fosse colocar para outro horário, é muito, então é para quem quer. Ia conflitar também, certo? Esse é um horário que ninguém está trabalhando nesse horário. Sim. E a pessoa tem que querer mesmo. E foi uma coisa que deu certo. Deu resultado. Acabei dando conselho para pessoas que não imaginavam. Pessoal de banda de música, diretor do Sebrae, diretor do Senai. Foi gratificante. Então, gente da CEMIG. Então, pessoas que ninguém imaginava assim, que ia ter um contato, né? E ali não foi só profissionais comuns, mas também pessoas de empresas, também diretores. Então, aí deu certo, eu falei, pô, legal. Podemos trabalhar com transformação em trabalho. Né? E aí eu comecei a formatar essa consultoria. E aí, quando foi no início desse ano, eu comecei a formatar a coisa toda. E em julho eu lancei o site, né, da minha empresa agora, que é o Processo Criativo Avançado. Ah, que bacana. Eu dou consultoria de planejamento de marketing, mudança de carreira, né, palestras também. Então, e trabalho com essa parte de redação, de criação. Fantástico. O Nick, comparando o momento de agora com, sei lá, de 15 anos atrás, você nem imaginava, né? Não. Interessante. Eu falei, tudo isso veio por culpa dos quadrinhos. Se tirar o elemento quadrinho da minha vida, eu estava agarrado ainda na engenharia até hoje. É verdade. E essa nova fase da coleção, hoje quantos números tem? Hoje eu estou com aproximadamente uns 8 mil em números redondos. Legal. A maioria é tudo formatinho? Não, tem formatinho, tem coisa bem quadrinho dos anos 30, 40 para cá. Ah, que bacana, legal. E sempre que você pode dar uma folhada lá. Como eu estou sempre escrevendo, mexendo com isso, então minha coleção está sempre sendo revirada. E agora esse ano eu fui chamado para compor uma banca de TCC. Então agora estou começando a receber alunos também para pesquisa. E é gratificante, né, isso daí, né? Maravilha. Então tá bom. Meu amigo, eu quero que você volte outras vezes, tá? Foi assim uma coisa muito bacana. Sempre que você tiver vontade de vir para São Paulo aí, vamos encontrar para tomar um café. Com certeza. Né? Perfeito. Então tá. Muitas felicidades para você. Eu queria que você deixasse seus contatos. Sim. O meu site é o htmemoria.com e você me encontra na rede como Nick Nixon, N-I-K-K-I, Nixon, N-I-X-O-N. Você jogou isso no Google, você vai me encontrar nas mais variadas fontes, Instagram, LinkedIn, principalmente, Facebook. Então sou bem fácil de achar. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico colecionador e que consegue dar a volta por cima, né, em várias situações, né, o Nick Nixon, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.